10 lendas urbanas americanas que vão te deixar de cabelo em pé. Você já ouviu falar daquelas histórias que te dão calafrio só de pensar? Aquelas que você jura que são reais, mesmo sabendo lá no fundo que provavelmente não são? Elas se espalham como fofoca em porta de escola, sussurradas em acampamentos e contadas em voz baixa em festas do pijama. Hoje, vamos explorar 10 das melhores lendas urbanas dos Estados Unidos. Histórias que aterrorizam gerações e continuam sendo contadas até hoje. Então, apague as luzes, se acomode no sofá e venha comigo nesta jornada assustadora pelas lendas mais sinistras da América. Nas estradas escuras da América, encontramos a figura trágica, a Mulher da Estrada, ou The Vanishing Hitchhiker. É noite de lua cheia. Você vê uma jovem mulher pedindo carona. Ela parece assustada, desesperada por ajuda. Você para e oferece uma carona. Ela entra, agradece e lhe dá um endereço. Mas ao chegar, você se vira e o banco está vazio. Da estrada deserta, vamos para os subúrbios aparentemente seguros, onde o medo assume uma forma diferente. Uma figura sinistra conhecida como o Homem do Gancho. Esta lenda urbana atemporal se alimenta de nossos medos mais básicos: o medo do escuro, o medo do desconhecido e o medo de ser atacado quando estamos mais vulneráveis. A história geralmente começa com um casal de adolescentes, procurando um pouco de privacidade em um local isolado, tipo um motel na beira da estrada. O rádio toca baixinho, criando uma trilha sonora para seu encontro romântico. De repente, a música é interrompida por um boletim de notícias urgente. Um assassino perigoso com um gancho no lugar da mão escapou de um manicômio próximo. O pânico toma conta. O clima romântico desaparece. Ao chegarem em casa, aliviados por terem escapado do perigo, notam algo arrepiante: um gancho de metal enferrujado balançando na maçaneta da porta do carro. Nossa próxima parada nos leva para o coração do Texas, onde ovelhas e cabras vivem com medo constante de uma criatura que se esconde nas sombras, o lendário chupa-cabra. Essa besta aterrorizante, cujo nome significa literalmente chupa-cabras, se alimenta do sangue de suas vítimas, deixando para trás uma cena de carnificina que faria qualquer fazendeiro ter pesadelos. Imagine acordar com os gritos desesperados de seus animais, correr para fora e encontrar suas cabras mortas, completamente drenadas de sangue, com estranhas marcas de punção em seus pescoços. O chupa-cabra é frequentemente descrito como uma criatura grotesca, uma mistura de cão raivoso e lagarto gigante, com espinhos afiados nas costas e olhos vermelhos penetrantes. É uma criatura das sombras, um bicho de outro mundo, e sua lenda continua viva no folclore americano. Da vastidão do sudoeste americano, viajamos para o mundo digital, um lugar que pode ser tão aterrorizante quanto qualquer floresta escura, especialmente quando se trata de lendas como o Slender Man. Nascido nos cantos mais sombrios da internet, o Slender Man é um terror moderno, uma criatura que se alimenta do medo e da ansiedade da era digital. Ele é frequentemente descrito como uma figura anormalmente alta e magra, com membros desproporcionalmente longos e um rosto branco e inexpressivo. Ele se esconde nas bordas de fotografias antigas, espreitando em segundo plano, observando, esperando. O Slender Man é um exemplo assustador de como o horror pode se espalhar como um vírus no mundo moderno, cruzando os limites entre o mundo real e o digital. Nossa próxima parada nos leva aos corredores escuros e banheiros mal iluminados, onde a lenda urbana de Bloody Mary reina. Um ritual assustador realizado no escuro, geralmente na frente de um espelho. Sozinho no escuro, você fecha os olhos e repete o nome Bloody Mary 3 vezes. Dizem que o rosto de Bloody Mary aparecerá no espelho. Uma mulher pálida com olhos negros e um sorriso sangrento.
Do banheiro mal assombrado, voltamos para as ruas, onde uma figura sinistra espreita nas sombras, aterrorizando crianças e pais há gerações. O homem da bolsa, ou como dizem por aí, o homem do saco. Esta lenda urbana é um conto de advertência clássico, usado para manter as crianças na linha e longe de estranhos. Imagine só, você é uma criança, brincando na rua em um dia de sol. Seus pais estão ocupados dentro de casa e você está distraído no mundo da lua. De repente, você percebe um homem parado do outro lado da rua, te olhando fixamente. Ele parece fora de lugar, desgrenhado e sujo, com um saco de estopa velho pendurado no ombro. Você tenta ignorá-lo, mas ele continua te olhando, um sorriso lento e assustador se espalhando pelo seu rosto. Seus pais te chamam para dentro, mas o homem começa a andar em sua direção, colocando a mão dentro do saco. Nossa próxima parada nos leva para as profundezas das montanhas, onde uma cabana solitária fica em um silêncio assustador, escondendo um passado sombrio e perturbador. A Cabana Assombrada. Esta lenda urbana é um clássico de histórias de terror, contada e recontada por gerações, cada versão mais assustadora que a anterior. Imagine, você e seus amigos estão em uma viagem de acampamento, procurando aventura em meio à natureza. Ao cair da noite, vocês se deparam com uma cabana antiga, aparentemente abandonada. As janelas estão escuras, a tinta está descascando e uma atmosfera pesada paira sobre o lugar. Vocês decidem se aproximar para investigar, a curiosidade mais forte que o medo. A maçaneta gira lentamente e a porta se abre com um rangido assustador, revelando um interior escuro e empoeirado. Do deserto selvagem da natureza, viajamos para um lugar muito mais familiar. Um museu em Key West, Flórida, lar de um dos objetos mais assombrados da América. Robert, o boneco. Robert não é um boneco qualquer. Ele é uma figura pequena e despretensiosa, vestido com um uniforme de marinheiro, mas não se deixe enganar por sua aparência inocente. Robert tem uma história sombria e conturbada, e aqueles que ousam desrespeitá-lo geralmente se arrependem. A história de Robert começou no início do século XX, quando ele foi dado de presente a um jovem chamado Robert Eugene Otto. O boneco rapidamente se tornou o companheiro inseparável do jovem Robert, mas algo parecia estranho. Os pais de Robert ouviam o filho falando com uma voz diferente, respondendo às perguntas de Robert. Nossa penúltima parada nos leva de volta ao coração do Texas, para uma ponte abandonada que se tornou sinônimo de terror e mistério. A Ponte do Homem-Cabra. Escondido nas sombras de árvores retorcidas e coberto por uma névoa constante, este lugar é um imã para curiosos e aventureiros, todos em busca de um vislumbre da lendária criatura que assombra a ponte. A lenda do Homem-Cabra é envolta em mistério e folclore, com várias versões da história sendo contadas ao longo dos anos. Uma versão afirma que o Homem-Cabra já foi um fazendeiro local que recorreu à magia negra depois que sua família foi morta por uma multidão enfurecida. Nossa jornada pelos anais do terror americano termina nas terras selvagens congeladas do norte, lar de uma criatura que assombra os sonhos de caçadores e viajantes há séculos, o Wendigo. Nascido do folclore dos povos indígenas, o Wendigo é a encarnação da fome, um espírito malévolo que perambula pelas florestas congeladas, sempre em busca de sua próxima refeição. Imagine só. Você está perdido em uma nevasca, o vento uivando como um lobo faminto. De repente, você ouve um galho se partindo nas proximidades. Essas são apenas algumas das lendas urbanas que permeiam o imaginário americano. Histórias que atravessam gerações, adaptando-se ao medo de cada época e que continuam a nos arrepiar.
De caronas fantasmagóricas a bonecos possuídos, essas histórias nos lembram de que o mundo pode ser um lugar assustador, cheio de sombras e mistérios. E você? Conhece alguma outra lenda urbana assustadora? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo.